Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Saudamos de coração a coração a vocês que rezam conosco nesta tarde, a que se arriscam a subir nesta montanha sagrada como peregrinos. Que Deus lhes dê as bênçãos desejadas e que Nossa Senhora lhes cubra com seu manto. Aos que rezam conosco, que nos acompanham à distância física, mas não espiritual, que nesta tarde o Senhor que vem, com a sua graça, aqueça o coração de cada um de vocês. O nosso agradecimento, como sempre, o nosso registro, porque consideram importante a todos aqueles que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora. Os devotos de Nossa Senhora da Piedade, a estes, a estas, o nosso muito obrigado pela aposta de evangelização, pela confiança no trabalho da padroeira do Estado de Minas Gerais e, sobretudo, pela disponibilidade de apoiar a evangelização, de cuidar deste patrimônio de ecologia, que é a Casa da Padroeira do Estado, e também da ajuda aos mais necessitados. Muito obrigado pela generosidade, que nos empenhemos e que sejamos cada vez mais devotos, apóstolos da Virgem Maria. Aqui nos encontramos, irmãs e irmãos, no último versículo do Antigo Testamento. Nós conseguimos entender, porque este tem sido o nosso percurso durante o tempo do Advento, o que significa a vida de João Batista. Trata-se de um momento decisivo para a história da salvação. O evangelho que nós escutávamos termina com esta pergunta, o que há de ser este menino? As Escrituras, Lucas e outros textos nos ajudam a entender. Este menino será o precursor, aquele que deve vir à frente. O anjo do Senhor, como diz Malaquias, no primeiro versículo que escutávamos na primeira leitura. Este menino deverá ser aquele que irá preparar o caminho do Senhor. João Batista dá testemunho de um momento decisivo. Todos os profetas do Antigo Testamento anunciavam com a sua voz a presença de Deus, a vinda de Cristo a este mundo, mas João Batista é mais do que qualquer profeta. Ele não pronuncia uma palavra sobre o futuro, mas toca. Não só fala de uma promessa a cumprir, mas ele mesmo aponta para Cristo a realização da promessa. É João que tem diante dos olhos, que tem diante das mãos, é João que aponta para Cristo a realização da promessa. Em Cristo, na vinda de Jesus Cristo, na sua encarnação, tudo aquilo que no Antigo Testamento fazia-se palavra, e sobretudo a palavra tão forte do Antigo Testamento, do Senhor que se diz como bondoso e compassivo, alcança a carne. Em Jesus, a palavra do Deus do Antigo Testamento alcança a carne. Nós vemos no livro do Deuteronômio, no livro do Êxodo, que o Senhor vai sempre se dizendo como aquele que se recorda da aliança,
como aquele que não abandona, como aquele que não se esquece. Pois bem, no Novo Testamento, nós vemos no rosto de Jesus Cristo que Deus jamais se esquece de nós. Nesta encarnação do Cristo, no fato de que em Cristo Deus se torna um de nós, une o seu coração ao nosso coração, nós não temos mais dúvida da onde é que o amor de Deus, aonde é que os desígnios de Deus, onde é que a vontade de Deus é capaz de ir para nos salvar. O amor dele em direção à humanidade é tanto, o desejo de salvar a humanidade é tanto, o desejo de resgatar a humanidade é tão grande, ao ponto de que ele mesmo vem salvar, vem resgatar e torna-se um de nós. Este é o sentido da encarnação. Tendo sido o Antigo Testamento uma fonte de tantos remédios, imaginemos que os profetas são sempre uma cura de Deus em direção ao seu povo. Cada um dos profetas, Elias, Jeremias, Isaías, cada um deles se propõe a ser uma cura daquele desajuste ocorrido em Adão e Eva. Mas Jesus nos vem curar a partir da nossa humanidade. Como nos ajuda a entender o próprio profeta Isaías, é por meio das chagas de Cristo que nós somos curados. Irá curar a humanidade na medida em que Ele mesmo se faz homem, na medida em que Ele mesmo assume nossa dor, na medida em que Ele mesmo assume o nosso sofrimento e, curando o sofrimento a partir de dentro, poderá nos redimir e poderá nos salvar. É necessário que João Batista venha antes deste encontro, e é por isso que João Batista é o precursor, é o mensageiro, é o paraninfo, ou o amigo do esposo, isto é, aquele que coloca Cristo diante da sua esposa, a igreja, a alma de cada um de nós. É preciso que antes de tudo João Batista venha, porque o seu caminho de austeridade, o seu caminho de penitência, nos ajuda a entender que antes de encontrar o Messias, é preciso que nós antes tenhamos nos encontrado. Ninguém pode dar aquilo que não é seu. Assim acontece com os nossos relacionamentos. Se nós vamos tentando nos buscar nos outros sem termos nos encontrado, nós terminamos dilacerando o coração do outro, porque colocamos o outro e a outra sob o pressuposto do nosso amor, do nosso afeto, na condição de quem deve estar sujeito à nossa mesquinharia. Vamos forçando o outro a ter que encontrar aquilo que está perdido em nós. Por isso, antes de ser do outro, é preciso que a gente seja de nós mesmos. Antes de que a gente encontre a paz relacionando com o esposo e com a esposa, é preciso que nós tenhamos encontrado a paz dentro dos nossos corações. Por isso, antes de tudo, deve vir João Batista. A palavra de João Batista limpa os ouvidos. A palavra de João Batista corrige as ações. A palavra de João Batista ajuda a construir pontes quando a nossa tendência é construir muros. A palavra de João Batista ajuda a converter os corações. É preciso que o coração se converta, porque se o coração não tiver convertido e encontrado, nós não saberemos onde colocar a Deus. Não basta, irmãos e irmãs, colocar a Deus só nos nossos sentimentos. Não basta, irmãos e irmãs, colocar a Deus só nas nossas dificuldades. Não basta, irmãos e irmãs, colocar a Deus somente na nossa mente. É preciso que Ele faça morada em nosso coração. É preciso que Ele seja íntimo, como nós cantávamos no Salmo, porque o Senhor torna-se íntimo àqueles que o temem. E somente quando nós o tememos, e temor aqui não tem a ver com o medo, mas temor aqui tem a ver com a reverência, tem a ver com o reconhecimento, somente quando nós reconhecemos o Senhor, quando lhe abrimos a porta do nosso coração, é que Ele pode tornar-se íntimo de nós. Quando se diz que João Batista deve vir, que Elias deve vir para converter os corações, a Escritura está nos trazendo, nos conduzindo a uma reminiscência
Quer dizer, está nos retornando a um trecho, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 4, a partir dos versículos 30 e 32. Lá assim se diz: se buscardes o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, o encontrareis. Ali está sendo tecida a profecia do exílio, quando o povo fará a experiência de ser dilacerado numa terra estrangeira, quando o povo fará a experiência de sentir-se abandonado e rejeitado, assim se diz. Neste momento, no momento da angústia, do exílio que todos nós experimentamos, busca o Senhor de todo o coração e irás encontrá-lo. É porque o Senhor é compassivo. O Senhor não se esquece, não é infiel àquilo que jurou. E é nesta promessa que situa-se a vinda de João Batista, antecedendo a vinda de Jesus Cristo. É preciso que nós façamos essa experiência de um coração que se converte, de um coração que abre-se a Deus, de um coração que acolhe em si as promessas de Deus, a palavra de Deus, os desígnios de Deus. Um coração que deixa o Senhor ser íntimo. Como estou dizendo, não basta encontrar-se com o Senhor nos sentimentos. Não basta encontrar-se com o Senhor nos pensamentos. Não basta refugiar-se e voltar-se para o Senhor somente nos momentos de dificuldade. É preciso compreender que o Senhor se faz para nós. E aqui está o sentido do porquê devemos converter a Ele o nosso coração. Porque Ele já fez um movimento de conversão em direção a nós. E toda a Escritura dá testemunho disso. Deus continuamente, desde o momento que cria. Deus quando escuta a dor do povo do Egito. Deus quando chama Moisés. Deus quando elege os profetas e os reis. Está fazendo um movimento contínuo em direção a nós. A Escritura diz que o coração, o ouvido do Senhor está sempre perto do coração atribulado. De que o Senhor está sempre disponível a escutar. Vimos ontem no Cântico de Ana que o Senhor está próximo do pobre, do indigente. Quer dizer, Ele está todo com o coração voltado em direção a nós. Todo com o coração voltado em direção às nossas questões. Para fazer das nossas sombras luz, para dar aquilo de que nós necessitamos, para nos redimir. É preciso, então, que nós façamos o movimento de estar em direção ao Senhor. Se olhamos bem, minhas irmãs e irmãos, é muito fácil de que a gente cobre que Deus, porque nós somos bons para cobrar de Deus e dos outros, de que Deus nos dê coisas, de que seja atento ao que nós estamos pedindo, que nos confirme, que nos dê um bom ano, que nos dê as suas bênçãos. Mas quando é que nós nos colocamos na posição de quem para, de quem, como é próprio daquilo que se diz que vai fazer o profeta Elias e João Batista, deixa de caminhar em caminhos tortuosos, para um pouco para se perguntar: qual é o desígnio de Deus sobre a minha vida? Qual é a vontade dEle? Quais são os sonhos de Deus? Como Ele deseja salvar-me e encontrar-me? Entendem? O que estamos dizendo nesta liturgia, já finalizando o tempo do advento, é que se nós somos mestres e rápidos em pedir que o Senhor volte a nós as nossas questões do seu coração, é preciso também que a gente faça o mesmo movimento, de voltar o nosso coração para Deus, de escutar a Deus, de estarmos disponíveis e abertos ao que nos fala o coração do nosso Deus. É preciso deixar-nos tocar por Ele. É preciso, como escutávamos na leitura, que nós nos deixemos purificar pelo amor de Deus. O amor do Senhor nos purifica. Porque é quando nós nos sentimos amados que se curam as feridas do nosso coração. É quando nós nos sentimos amados que nós não temos que mendigar outros amores. É quando nós nos sentimos amados por Deus e experimentamos o seu amor no todo da nossa existência, que nós alcançamos uma felicidade, uma plenitude e uma paz que jamais nos abandona. E este amor deve nos purificar.
Um amor que deve nos purificar, porque não raro nós nos encontramos como Zacarias. Às vezes nós temos dificuldade de entender a misericórdia de Deus, e não raro questionamos a Deus, não como quem pergunta, mas como quem quer fazer com que Deus se converta aos próprios planos e aos próprios desejos, e aí temos que ficar mudos como Zacarias. Às vezes a nossa vida conhece determinados tropeços e desencontros para que a gente caia em si. Às vezes é necessário que a dificuldade bata a nossa porta para que nós sejamos menos cheios de nós mesmos e nos coloquemos em silêncio das nossas pretensões e dos nossos julgamentos e nos coloquemos para escutar a Deus. Porque só quem faz a experiência de escutar a Deus será capaz de falar algo que seja decente e não besteiras. Zacarias, então, só tem a sua língua desatada, depois de desconfiar do anjo, nos recordamos, quando ele é capaz de dizer o nome do filho, João. E o que é que quer dizer o nome João? João quer dizer, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. A língua de Zacarias só pode desatar quando ele faz a experiência, tem diante dos olhos aquilo que ele deveria ter crido e não creu. E o próprio nome Zacarias quer dizer isso, vem da raiz do hebraico, Zarraios, o Senhor se recorda. E, no entanto, ele, quando recebe a visita do anjo, parece esquecer, que se desconfia de que o Senhor, como dissemos no Deuteronômio, não é infiel àquilo que jurou. Somente quando Zacarias é capaz de dizer o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, a sua língua desata. Somente quando nós reconhecemos a misericórdia de Deus em nossa vida, a sua compaixão que nos sustenta, a sua ternura, como cantamos no Salmo, recorda, Senhor, a tua ternura, somente quando nós nos sentimos alcançados pela ternura de Deus, os nós da nossa vida podem se desatar. E aqui quero terminar com aquele que é o movimento de nós que devemos nos recordar de que o Senhor se lembra sempre de nós e está agindo na nossa vida, e não podemos desconfiar disso, daquele que é o chamado do profeta Malaquias, como nós escutávamos. Assim se diz que a visita do Senhor irá purificar a prata. E como isso se une ao mistério do Natal, que nós estamos prestes a celebrar? É porque, sobretudo no mundo antigo, a maneira de saber que se a prata está pronta, porque vai se fundindo a prata como um metal, até que ela chegue a um ponto para fazer a liga e para que se possa desenvolver uma joia ou qualquer objeto. O ourive sabe que a prata está pronta quando ela reflete o seu rosto. Assim devemos ser nós, nos deixarmos purificar por Deus, para que se cumpra em nós aquilo que diz o apóstolo Paulo. Não vivamos nós, mas o Cristo em nós. E reflitamos, não nossas mesquinharias, nossos egoísmos, nossa incredulidade, mas a face do próprio Deus, que já quis se encarnar e refletiu em si o nosso rosto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamos ao coração do nosso bom Deus as nossas preces de pé.